Beleza, começou a gravação. Então, gente, vamos começar do básico, tá? Vou passar um por favor. O que vocês acham que é programação? O que vocês acham, primeiramente, o que é um algoritmo para vocês? Alguém se arrisca? Se quiser falar, pode mandar no chat. Pode escrever também, se quiser. Não? Vamos lá, então. O algoritmo, isso. Ô, Marcelo. É uma ordem de passos. É uma receita, né? São sequências de passos para a gente alcançar um objetivo. Qual que é a ideia aqui no curso? A gente ensinar vocês a pensar para poder chegar nesse objetivo. Qual tipo de pensamento que eu tenho que ter? Como... Teve uma coisa muito simples, um exemplo está aqui na foto. Alguém pode se arriscar de dizer para mim como que faria para tomar um copo d'água? Como que você faz? Assim, todos os passos que você segue. Alguém, vamos interagir com a gente. Precisa de interação, gente. Como faria para beber um Vários, copo né? d'água? Amenizar, tipo, pegar o copo. Faz uma sequência de passos. Tipo, do que você faria, assim? Beber, o seu objetivo é tomar um copo d'água. Primeiro ver o copo, pegar com a mão, levantar o copo, tomar. Mas aí pulou o passo. E você vai tomar, mas cadê a água? Hum, Faltou a água no copo aí. Então, o que que acontece? Quando a gente vai fazer um programa, quando a gente vai fazer um algoritmo, a gente não está fazendo nada mais, nada menos do que a nossa mente, do que algo que a nossa mente já faz. Exato. Tirar o copo, ir até o filtro, encher o copo, levantar e tomar água. Mas aí você tem que analisar. A que distância que está esse copo? Eu consigo pegar? O copo está realmente lá? Então, quando a gente vai fazer um algoritmo, a gente quer atingir o objetivo. Para o nosso cérebro, ele já realiza, é, falando a grosso modo, ele já roda algoritmos de uma forma muito rápida, tão rápida que a gente não consegue perceber. Por exemplo, o exemplo de pegar um copo d'água, você já sabe, você vai pegar o copo, você vai colocar água, você vai levantar, que distância você tem que colocar, se você vai tomar, sei lá, tomar algo quente, você sabe que você tem que esperar antes de tomar. Então, na verdade, o seu cérebro está fazendo um algoritmo. E aí, quando a gente vai fazer uma programação, a gente quer que o computador faça com o que a gente está pensando. Só que o computador, ele não entende da mesma forma que a gente entende. Então, a gente tem que descrever para ele o que a gente quer na linguagem do computador. Então, assim, coisas que para você você vai fazer sem perceber, se você não escrever, o computador não consegue fazer. Por exemplo, aqui eu quero fazer um bolo. Aqui o nosso bolo saiu queimado. Então, provavelmente, a pessoa esqueceu de regular a temperatura, verificar a temperatura. Quando a gente manda um programa fazer, se a gente não detalha bem, se a gente não coloca bem específico a sequência de passos, a gente não consegue chegar no nosso objetivo da forma que a gente deseja. Então, qual que é a ideia? A gente vai passar para vocês uma nova forma de pensar, uma nova forma de construir um pensamento e até mesmo de se organizar para vocês atingirem o objetivo de vocês. Isso vai poder ser aplicado tanto, como o Marcelo falou que estava precisando, questão de códigos mesmo, né, de automação, quanto em sentidos da vida mais simples. Às vezes você precisa resolver um problema que não é um problema que necessariamente envolva a programação, mas que você precisa ter um pensamento estruturado, você precisa ter uma sequência bem definida de passos, né? Que a gente tem alguns exemplos no cotidiano que seria atravessar a rua, né? Como é que você atravessa uma rua? Primeiro, olhe para o lado, verifique se há carro. Se não,
olho o outro lado, verifico se acaba. Aí, se não, ou seja, se as minhas duas condições forem atendidas, eu atravesso a rua. Se uma delas não for atendida, o que que eu faço? Eu espero? Eu atravesso? Né? Então, a ideia é basicamente essa. Antes de a gente continuar, isso. Oi, gente. Eu sou André, todo mundo Chega mais perto aqui, eu acho que Ah, não. tá não? Gente, esse aqui é o André, tá? Nosso colega também participa da equipe. Acabou de chegar. O trânsito estava horroroso. Então vamos lá, gente. Só antes de prosseguir, para a gente explicar também, só essa imagem aí de uma pessoa cega, por exemplo, atravessando a rua, as condições que precisam ser atendidas podem ser diferentes em determinada ocasião. Então, por exemplo, sendo uma pessoa com visão, ela vai precisar olhar para os dois lados e depois atravessar. Mas e se ela não conseguir enxergar? Então, ela vai precisar adaptar, né, essa condição dela para poder fazer e executar determinada ação. Então, o algoritmo também é a mesma coisa. Se você precisa fazer alguma coisa, mas, por exemplo, tem um obstáculo na frente, você precisa andar, precisa chegar do outro lado, mas tem um obstáculo na sua frente. Então, você vai precisar adequar, né, o seu algoritmo para determinada ocasião que você for tratar. Bom, como a Luana já tinha abordado com vocês, a gente vai utilizar dois softwares. Um é o Flowgoritmo, onde a gente vai arquitetar o nosso pensamento, arquitetar o programa, onde a gente vai discriminar os passos que vão ser seguidos, onde a gente vai fazer testes, e depois a gente vai utilizar o Spread, que aí vai ser realmente a programação com bloquinhos, tá? Vai ser mais visual, né, o que a gente está fazendo. Então, a ideia é utilizar o algoritmo para estruturar o pensamento e o spread para aplicar aquilo que a gente estruturou. Então, nessa primeira aula, a gente vai fazer a instalação, né, do software. Aí eu vou começar a transmitir agora. Aí, se vocês quiserem ir acompanhando para poder já fazer a instalação, vai ser mais fácil. Hum. Hum. Uma dúvida. Sim, Os softwares que vão ser usados, tem como baixar o aplicativo deles na Apple Store? boa pergunta. É porque é o seguinte, o algoritmo, ele é online, né, a instalação dele. Não tem num software específico, né, Apple Store eu não testei. Mas aí, Sim. se você verifica, mas qualquer coisa, se você não conseguir, a gente adequa, encontra um que seja similar que você consiga usar. Tá bom? Ok, obrigado. Nada. Hum. Então, vamos lá. Primeiro a gente vai pesquisar aqui o flow. E aí a gente vai clicar na primeira opção, tá? Algoritmo e tal. Vamos aqui em download. É bom que a gente até descobre se vai no Apple Store.
aparentemente ele é só para o Windows mesmo. Mas eu procuro algum que você conseguir instalar, aí você consegue fazer também. Mas o Flogoritmo, ele é mais para você rodar o código, tá? Você pode fazer na mão também, não tem problema. E o que a gente vai selecionar aqui é o Flogoritmo 4.5. A gente vai instalar ele. Vai manter aqui. Abrir a pastinha. Aqui dentro, a gente vai selecionar a opção de setup. Está muito rápido? Alguém está perdido? Vamos lá. Vamos lá baixar, setup. A gente vai extrair tudo. Depois que a gente extrair, vamos extrair ele. Aí a gente vai selecionar aqui o aplicativo de setup. No meu caso, ele já está instalado no meu notebook, né? Então, eu não vou precisar fazer a instalação. Então, eu vou só demonstrar os passos, tá bom? Aqui no caso, já tem, então ele está falando para reparar ou remover. Aí eu vou dar um finish. Mas é só seguir os passos do setup, ele é bem intuitivo. Bem intuitivo, é bem simples de realizar a instalação. Então, retomando, vim pesquisar no Google, algoritmo, pesquisa lá. Primeiro site que aparecer aqui, download. Aí você vai selecionar se ele é 64, e aqui embaixo tem a situação que for 32 bits, tá bom? Então, 64 e 32. No caso do Marcelo, a gente vai encontrar um aplicativo que consiga rodar no dele. Aí, na próxima aula, a gente já traz essa possibilidade, tá bom? Apple. Para compartilhar de novo. Eu consegui entrar vou tentar pelo notebook aqui, eu acho que vai dar. Se você conseguir, é melhor. Sim, vou tentar aqui. Beleza. Então, enquanto vocês estão fazendo a instalação, vou mostrar para vocês um pouquinho de como que é a interface, né, do programa. Então, basicamente, ele tem a opção não, né, o bloco principal e o bloco do fim. Esses blocos são obrigatórios e vão acompanhar a gente no programa. São os únicos blocos que a gente não consegue alterar dentro do programa. Esses blocos não se alteram. Aqui, a gente tem, clicando na setinha, né? A gente tem alguns blocos que a gente pode utilizar enquanto estiver fazendo o programa. A gente tem aqui os blocos de ponto de parada e comentário. Para quem não sabe, quando a gente mexe com alguma linguagem de programação, é muito comum a gente comentar as linhas, tanto para organizar, quanto para você poder também identificar onde que está o problema. Às vezes a gente vai lá e coloca lá, por exemplo, eu estou programando um braço colaborativo e aí tem um ponto em que eu vou acionar uma alavanca. O que é um braço colaborativo? O que é um braço colaborativo? Vou explicar o que é um braço colaborativo. O braço colaborativo
é basicamente um robozinho mesmo, né, que dentro dele ele tem um CLP, e, para quem não sabe o que é CLP, é controlador lógico programado, tá bom? Também envolve programação. E aí, esse braço colaborativo vai te auxiliar, né? Ele é colaborativo exatamente por causa disso, porque a gente tem hoje na indústria alguns robôs que atuam totalmente sozinhos ou quase 100% sozinhos, e a gente tem os colaborativos, que precisa ainda do acompanhamento humano. Então, vamos supor que esse braço colaborativo, ele vai ao mesmo tempo, por exemplo, que vai pegar uma caixa, ele vai acionar outro comando. Como que eu vou saber em que parte que isso está, quando que isso vai acontecer, se o algoritmo está na sequência correta? Geralmente a gente comenta. Por exemplo, passo 1 lá vai ser para ele pegar a caixa, você coloca na frente, pegar a caixa. Passo 50 vai ser ele acionar a alavanca, passo que aciona a alavanca. Então a gente coloca comentários para auxiliar a gente na hora de fazer o algoritmo. Porque às vezes, uma coisa importante, quando você vai fazer um programa, é interessante, assim, tem gente que não gosta de anotar na mão, eu gosto de anotar na mão, mas é interessante você ter bem claro na sua mente qual que é o objetivo final, e não necessariamente o que você vai fazer para chegar lá. Meu objetivo, por exemplo, igual o exemplo que estava nas fotos lá, meu objetivo é atravessar uma rua. Então, meu objetivo não é olhar para um lado, nem olhar para o outro, né? Não é caminhar, não é verificar. Meu objetivo final é atravessar a rua. Então, primeiro você analisa qual que é o seu objetivo final, o que você quer, e aí você vai pensar em como chegar lá. Porque os aplicativos, o algoritmo, o Scratch, Python, C, C++, são ferramentas. Então, na verdade, o algoritmo ele não nasce da ferramenta, né? Não nasce do código em si. Ele nasce da sua mente, daquilo que você quer. É você que vai mandar. Então, você só vai usar o algoritmo, as linguagens de programação como uma ferramenta. Não adianta, por exemplo, eu falar para você, desparafusa um prego. Não tem como. O prego não tem como você desparafusar. Vai arrancar o prego, vai fazer qualquer outra coisa. Então, não tem como eu te pedir para fazer uma coisa que você não tem a ferramenta. E também não adianta você saber o que você precisa saber, o que você precisa fazer e não ter a ferramenta, né? Então, sai um pouquinho, mas voltando à interface, a gente tem o bloco de comentários e a gente tem o ponto de parada. O que acontece? Esse ponto de parada, ele funciona como se fosse um debug. Para quem não sabe o que é um debug, é para você acompanhar linha a linha do seu algoritmo. Nesse caso, a gente vai acompanhar bloco a bloco. Então, o ponto de parada, ele vai acontecer no momento em que eu quero analisar. Por exemplo, meu código tem 50 linhas. 50 blocos que eu estou utilizando para fazer. É muita coisa. E às vezes você vai lá, fez tudo, tá certinho, né? Aí você vai rodar e tem um problema. Por que tem um problema? Estranho, né? Por que pode ter dado? Aí você vai descobrir onde está o problema. Você usa o ponto de parada para você analisar o seu código linha a linha. Nesse caso, bloco a bloco. Então, vai lá, linha 1, ponto de parada. Linha 1 rodou? Linha 2, coloca outro ponto de parada. Linha 1 e linha 2 rodou. Beleza. Aí você vai testando. Chegou na linha 47. Opa, aqui está o problema. Então, o ponto de parada é para mim analisar o código bloco por bloco. Uma outra coisa que a gente tem também vão ser os blocos de instruções. A gente tem os blocos de entrada e saída. Exatamente, fazer uma depuração do programa. Exatamente. Você vai identificar o que está acontecendo no seu programa, né? Você vai varrer ele de cima a baixo. Então, a gente vai ter aqui os blocos de entrada e saída, ou seja, em que eu vou inserir e vou ter uma saída de dados, tá? Aqui a gente tem o bloco de variáveis, onde eu vou declarar uma variável e vou atribuir uma variável. A gente vai explicar o que significa essas duas questões. A gente também vai ter aqui os blocos de controle, né, que são as situações condicionais, para alguém que já
já tenha visto, acredito que o Marcel já deve ter visto essa questão de controle, de se faça, né? A gente vai explicar essa questão também um pouco mais para frente. A gente tem o bloco de subprograma. Esse bloco a gente não vai utilizar durante o nosso curso. E a gente tem os ciclos de repetição. Para que a gente usa os ciclos de repetição? A gente vai usar quando a gente vai fazer uma mesma coisa várias vezes. A gente também vai explicar essa questão. Aqui a gente tem esses gráficos de tartaruga que a gente também não vai utilizar, tá? Não é objetivo. E também a gente tem a parte de arquivos, né? Porque dentro de um algoritmo a gente pode trabalhar com arquivos também. A gente pode abrir um arquivo de texto, identificar uma palavra dentro de um arquivo de texto, né? E aí a gente usa esses blocos aqui para poder estar verificando. A gente também não vai mexer nessa parte, mas é bom você saber. Reza uma lenda que, se você não escrever Olá Mundo com o primeiro programa, tá? No primeiro programa tem que escrever um Olá Mundo, porque dizem que se você não fizer, você não aprende, né? Então a gente vai escrever Olá Mundo aqui, tá? Sempre que for inserir um bloco, você aperta nas setinhas, né? Então, por exemplo, eu vou adicionar aqui o bloco de escrever, que eu quero que o programa escreva algo para mim. É como se fosse um print, é a resposta do programa para mim, vou colocar um escrever. Aqui você clica 2 vezes no bloco, tá? Se você no bloco você selecionou, você clica 2 vezes. E nesse bloco de escrever, ele é o que ele vai retornar para mim, né? O que ele vai demonstrar. Então, você vê aqui. Olá, mundo. Olá. Olá, mundo. E aí a gente fecha aspas. Uma coisa que é importante. Quando a gente trabalha com textos, isso é para tudo, né? A não ser que você esteja fazendo um código à mão. Porque, como eu disse, você processa as informações muito mais rápido, de uma forma muito mais não perceptível do que o computador. Então, a gente tem que identificar para o computador quais variáveis eu estou apresentando para ele. Nesse caso, Olá Mundo é uma frase. E tem strings. Strings são letras. Então, se eu estou trabalhando com uma variável do tipo letra, eu tenho que colocar entre aspas. Para o computador pegar e falar assim, tá, essas são letras. Né? Porque se, por exemplo, se colocasse um 3 aqui, só o 3, aí ele vai me retornar que é o inteiro. Tá bom? Mas eu vou explicar essa parte também. Vamos primeiro quebrar a maldição aqui. Vamos rodar o programa. Pronto, tudo bem. Agora a gente pode prosseguir. Aqui, no algoritmo, né, a gente usa essa opção para a gente executar o programa depois do que a gente já colocou, depois dos blocos. A gente vai executar. Aqui a gente tem executar passo a passo, que é uma outra opção do ponto de parada, tá? Então, você pode usar tanto o ponto de parada, e aí, no caso, você vai ter o encerramento do programa, quanto você pode executar ele passo a passo. Ele vai executar passo a passo sem parar. Quando você usa a parada, o código finaliza onde está o ponto de parada. Aqui não, ele vai tipo, entrar no estado de stop. Stop não, de pausa. Ele não vai parar, ele vai pausar, ele vai aguardar outras instruções. E aí, a gente consegue parar ou não, né? Que no caso, como é só uma frase simples, não vai demorar tanto para ele executar. Mas em programas que são maiores, tem mais instruções, a gente pode, de repente, o código está dando algum problema, a gente vai lá e usa para pausar ou para parar o programa mesmo. Aqui, o principal, a gente pode adicionar funções, né? Que aí seria a questão do subprograma, que a gente não vai mexer nele aqui. Aqui a gente pode fazer uma coisa interessante, seria a velocidade com que eu quero que o algoritmo rode o meu algoritmo. Então, a gente tem aqui a velocidade máxima, por isso que foi rapidão. A gente tem rápido, médio e lento. Por exemplo, se eu colocar lento, aí eu já tenho aquele tempo de parada, tá vendo? Aqui ficou vermelhinho, porque ele executou de uma forma mais devagar. O que é bom em códigos que são muito grandes, você dá um tempo,
para você entender o que está acontecendo e até mesmo para o computador assimilar, porque realmente você pode fazer algoritmos muito grandes aqui. Ele dá uma opção bem interessante, já vindo para o lado de cá, que é essa parte aqui, ó, visualizar código-fonte. Então, por exemplo, você foi lá, fez o seu código utilizando o algoritmo, você pode vir aqui e selecionar diversas linguagens de programação aqui. Por exemplo, o Olá Mundo se fosse em Python. Olha lá, print, Olá Mundo. Se você copiar e colar no IDE, que para gerar o Python, ele vai rodar o código que está aqui. Então, assim, às vezes você tem uma dificuldade com a linguagem em si, mas você consegue montar um fluxograma dela, né? Você consegue também aqui, ter um pseudocódigo dela. Aqui, ó, pseudocódigo. Para quem não sabe, o pseudocódigo é basicamente o que a gente está fazendo em fluxograma, só que em vez de ele estar em blocos de fluxograma, a gente vai escrevendo passos, por exemplo. Vamos lá, voltar para o exemplo do bolo. Aí tá lá. Separe os ingredientes. Pegue a farinha, coloque no bowl, aí depois quebre o ovo. Então, tipo assim, vai ser o que você está colocando em bloco, só que de forma escrita. Tá? Também é muito utilizado. O pseudocódigo é ótimo também, pode ser feito dessa maneira. Então, às vezes, você tem dificuldade com a linguagem, mas o algoritmo te permite você fazer ele em bloco, transformar numa linguagem que você tem interesse. Conversor. Exatamente, é um conversor, né? Daquilo e você poder utilizar ali na linguagem que for mais simples. Eu tenho mais familiaridade com o Python, então, assim, tá aqui, print Olá Mundo, se eu pegar e jogar no simulador dele, vai estar lá Olá Mundo, tá? E também pode rodar por aqui. Olha lá, Olá Mundo, tranquilo. Uma outra funcionalidade que a gente tem aqui, ainda sobre programas, a gente pode dar zoom, né, ampliar algum pedaço do código, tudo mais. Essa questão de os blocos aqui são mais avançados, com exceção desse, né, que é uma ferramenta que a gente também pode utilizar. No mais, o algoritmo é isso aqui. Ele é muito simples, muito tranquilo de utilizar. Alguém tem alguma dúvida com relação à funcionalidade do algoritmo, algo que queira perguntar? Pode ficar à vontade. Falei muito rápido, falei coisa demais. Qualquer coisa eu estou atenta no chat também, viu? Qualquer coisa, a Luana responde no chat. Se não quiser falar, não tem problema, pode escrever também. Alguma dúvida, gente? Pode falar, Marcelo. Onde que consegue ver as linguagens? Opa. Ah, sim, aqui, ó. A gente tem esse bloco que ele chama visualizar código-fonte. Então, eu posso selecionar ele aqui. Ah, Aí, aqui nessa setinha, eu escolho a linguagem. Entendeu? sim. E Achei aqui. você também pode abrir outros códigos. Às vezes, tem uma linguagem que você está trabalhando que ela não está aqui. Você pode abrir e adicionar essa linguagem aqui também. Na opção de abrir aqui, Sim. tá bom? Bom, eu separei um programinha simples para a gente fazer aqui, para a gente testar a funcionalidade dos blocos, né? Visualizar. E a gente vai fazer o seguinte, a gente vai ler uma média. Tá? A gente vai ler, não, né? A gente vai calcular a média de alguns valores, tá? E aí, dentro desse programinha, eu vou explicar um pouquinho também sobre as variáveis. Então, vamos lá. Primeira coisa. Qual que é o meu objetivo? Calcular a média. Beleza. O que eu preciso para calcular a média? Eu preciso dos valores, eu preciso da quantidade de valores, né? Porque a média é a quantidade do conjunto dividido, a soma do conjunto dividido pela quantidade de itens que eu tenho nesse conjunto. Ótimo. Esse é meu objetivo. Agora eu vou fazer o passo a passo. Eu quero colocar aqui uma nota.
A nota vai ser um inteiro ou um número flutuante. O que é um número flutuante? Flutuante aqui são os números reais, são os números com vírgula, tá? Ou frações e tudo mais. A gente chama eles de flutuantes, ou float, também é a mesma coisa. Então, primeiro, eu preciso falar para o meu computador, olha, quero que você receba esses valores desse tipo. Então, a gente vai usar o bloco de variáveis, né? Processão de variáveis. A gente primeiro tem que declarar essa variável. Então, eu pego o bloco de declarar. Beleza. Vamos entrar aqui no bloco de declarar. 2 cliques. Qual que vai ser o nome dessa variável? O nome da variável pode ser qualquer coisa. Pense na variável como se fosse uma caixinha. Uma caixinha sem nome. Você decide que nome que ela vai ter. Eu posso chamar de A, B, X, uma palavra, não importa. Só que tem algumas regras nisso. Eu não posso, por exemplo, colocar o nome da minha variável de 1, porque o 1 é um número que é uma variável que é nativa do computador. Se eu colocar 1 como nome, sendo que 1 ele já entende que é um número, aí dá problema. Então, por exemplo, se eu for colocar nota 1, eu teria que escrever nota, underline. A gente não tá aí no underline, gente, mas tudo bem. Nota 1, por exemplo. Eu não poderia colocar nota número 1, tá bom? Então, vamos colocar aqui nota. Primeira nota vai ser nota, tá bom? Aqui eu tenho os tipos de variáveis. A gente tem 4 tipos de variáveis. E a opção de fazer matriz. Mas isso eu vou explicar depois. Quais variáveis eu tenho? Eu tenho a variável do tipo inteiro, que é literalmente um número inteiro, tá? É dos conjuntos lá mesmo, conjuntos matemáticos. Números inteiros. Não são, não tem vírgula, né? Falar no modo mais simples. Nós temos o conjunto de números reais ou flutuantes, que são o número, algum valor que pertence ao conjunto dos reais. Nós temos o texto, que, como eu falei, seriam os caracteres, as palavras, ou qualquer caractere que seja colocado entre aspas. Aí aquilo o computador vai entender como uma palavra. E nós temos o tipo booleano, que vai ser só verdadeiro ou falso. Ou seja, aquela variável só vai assumir esses dois valores. Ou ela vai ser verdade, ou ela vai ser mentira. A matriz, eu vou explicar mais a título de curiosidade mesmo, que a gente não vai dar tempo de ver, mas seria um conjunto de algum tipo de valor. Por exemplo, eu posso fazer uma lista, a lista nada mais é do que um vetor, e o vetor é uma matriz. Aí a lista de, por exemplo, de 1 até 10, dentro dessa lista, seria uma matriz. É um conceito um pouquinho mais complexo, mas não se preocupe, a gente não vai entrar nesse mérito por agora, não. Então, eu vou declarar que a minha nota é R$1, porque poderia ser, por exemplo, 5,6, 7,8. Então, a gente assume que uma nota possa assumir valores reais. Então, uma coisa importante também por exemplo, qual que é a minha variável no sentido de o que eu estou atribuindo àquela variável? Nesse caso, ela é uma nota, né? Então, é um valor que pode estar dentro dos reais. Mas se, por exemplo, se fosse um bolo e aqui a variável fosse quantidade de ovos, eu não tenho meio ovo, eu tenho o ovo inteiro. Então, é legal a gente avaliar o que é o item que a gente quer representar dentro do programa, para a gente poder identificar qual tipo de variável ele vai ser dentro do meu programa. Então, nesse caso, nota vai ser R$1, tá? Aí a gente dá um OK, já está atribuído aqui. E nota é uma variável do tipo real. Clico na setinha abaixo. Agora que eu já declarei que tipo de variável que ele vai ser, eu preciso fazer a leitura. O que é esse bloco da leitura? É onde o usuário, né, quem está programando ou quem vai utilizar o programa, vai
colocar o valor que ele quer analisar. Por exemplo, vou adicionar aqui o ler, né? E aí, eu vou colocar o nome da variável que eu quero que seja lido, que vai ser nota 1, né? O que vai acontecer quando eu atribuir o bloco de ler nota 1? Ele vai me perguntar um valor. E aí eu vou colocar esse valor. Lembrando que o valor tem que estar de acordo com a variável que foi programada. Se eu for colocar um número inteiro, até que como são algarismos, não vai dar tanto problema, porque um real também pode ser um inteiro. Mas se, por exemplo, eu chegar e, em vez de colocar um número inteiro ou real, colocar um texto, ele vai dar erro. Então, quando você acrescentar dentro da leitura, lembre-se de que o que você está acrescentando é igual ao que foi declarado. Beleza. Coloquei para ele ler nota 1. Agora, eu vou declarar um segundo valor, porque fazer uma média dela mesma é a própria média. Então, vamos declarar mais uma aqui. Aí, eu vou declarar. Essa aqui vai ser nota 2. Opa, nota 2. E ela também vai ser um número real. Declarei a variável nota 2. Beleza. Nota 2. Agora, eu vou pedir para ele ler nota 2. Nota 2. Beleza, vai me perguntar a segunda nota. Aqui só vou trocar o nome da variável, porque eu salvei ali embaixo como nota 1. Beleza. Ok. Então, até agora, o que vai acontecer? Eu peguei e falei para o algoritmo, ó, segura e guarda para mim um espaço para colocar uma nota. E me pergunte qual que é essa nota que você vai colocar aí dentro. Depois, separa outro espaço para me colocar minha nota 2. E me pergunte qual que vai ser essa nota 2. Um ponto muito importante aqui é o seguinte. A variável para declarar aqui, o nome que eu colocar para ela, também tem que ser o mesmo nome de leitura. Senão dá erro. Uma coisa que acontece muito é que os programas eles diferenciam o tamanho do caractere. Por exemplo, aqui eu tenho um N caixa alta. Ele é diferente de um N minúsculo. Tá? Então, tem que ter muita atenção. Até percebi que eu tinha errado aqui embaixo. Quando eu fosse rodar, ia dar problema, justamente porque o N estava minúsculo e eu estava declarando ele maior. Beleza. Agora, eu quero calcular a média, eu tenho os valores. Beleza. Só que eu quero o cálculo desses valores. Então, vamos lá, tem que adicionar mais um bloco para isso. Aí, a gente vai ter o bloco de atribuição. Para que serve o bloco de atribuição? Eu vou atribuir algo a uma variável. Ó, atribuir aqui. Qual variável, né, qual que é o nome que eu quero dar para a minha variável novamente? Eu vou dar o nome para ela de média. Beleza. Esse é o nome do bloco de atribuir, tá? Exato. E vai ser atribuído dentro desse bloco a expressão que vai ser colocada aqui. Nesse caso, para a gente calcular a média, vai ser nota 1, nota 1, mais nota 2, fecha parênteses, isso dividido por 2. Vai ser dividido por 2 porque é a quantidade. Poderia, e faremos em programas posteriores, a opção de você entrar com esse valor também. Tá? Entrar com esse valor não, né? No caso, o programa vai identificar quantas notas eu tenho e já vai colocar direto aqui quanto que vai ser a divisão. Uma pergunta. Por que de parênteses? Por que do parênteses? Porque a gente tem, os programas eles seguem uma regra matemática. Né? O que acontece? Quando você vai fazer um cálculo, não sei, vamos voltar lá no fundamental, expressões numéricas.
Quando a gente vai resolver uma expressão, a gente tem uma ordem para resolver aquela expressão. Da esquerda para a direita, aí tem a regrinha. Parênteses, primeiro vai ser o que está dentro do parênteses, depois o que está dentro do colchete e depois o que está dentro das chaves. Então, a gente coloca o parênteses para o programa entender. Primeiro, ele vai calcular a soma desses valores e só depois ele vai pegar o resultado dessa soma e dividir por 2. Ficou claro? Até porque se não tivesse parênteses, ele também ia seguir a regra matemática de fazer a divisão primeiro. Então, no caso ali, ele dividiria a nota 2 por 2, depois somava com a nota 1. Sim. Então, o parênteses é justamente para seguir a regra da matemática mesmo. O parênteses está aí exatamente para isso. O programa ele vai seguir a regrinha matemática que a gente aprendeu no fundamental mesmo. Né? Então, por isso o parênteses. A gente dá um OK. Então, o que eu estou dizendo aqui? Dentro dessa variável, eu quero que essa variável pegue as minhas duas notas e realize a média dela. Ela vai fazer isso. Agora eu preciso ver se eu quero o resultado. Eu quero calcular minha média e eu quero saber o resultado. Então, a gente vai vir aqui em escrever. E aí a gente vai colocar aqui dentro média. Eu quero ter o resultado da média. Ok. Então, o que esse programa vai fazer? Ele vai ler a minha nota 1, ele vai receber essa nota 1 e vai atribuir dentro da variável nota 1. Depois, ele vai receber a nota 2 e vai atribuir dentro da variável nota 2. Aí, eu vou ter uma terceira variável que vai pegar as duas notas e vai fazer a divisão por 2. E esse bloco vai escrever a média para mim. Beleza. Vou diminuir aqui um pouquinho a velocidade. Média. Vamos executar. Variável média não foi declarada. Sim. Verdade. Não podemos esquecer de declarar nenhuma variável. Se a variável não for declarada, o programa não vai identificar que ela está lá e realmente retorna esse erro. Então, a gente vai declarar aqui a variável média, que é do tipo real também. Vamos dar um OK. Beleza. Agora vamos rodar o programa. Ele abre essa caixa de diálogo. Como eu pedi para ele ler, eu tenho que entregar um valor para ele. Por exemplo, a primeira nota é 7,8. E é ponto 8. 7,8. Beleza, atribuiu uma nota, ele já guardou essa nota. Agora, ele está esperando a segunda nota. Eu falei que ia entregar para ele duas notas. Eu pedi para ele guardar 2 espaços. Vamos supor que a segunda nota é 5,2. Uma coisa importante também é que, geralmente, dentro das linguagens de programação, não se utiliza vírgula para números flutuantes ou para números reais. Porque alguns programas já utilizam a vírgula, como, por exemplo, C, C++, Lua. Então, para não criar confusão dentro do programa, você não utiliza a vírgula, você vai utilizar a ponto. Entreguei, calculou para mim a média. A média foi 6,5. Vamos confirmar se o programa está calculando corretamente. Calculadora. 7,8 mais 5,2. Isso aqui dividido por 2. 6,5. Então, o programinha funcionou corretamente. Alguma dúvida com relação à estrutura do programa, algo que queira perguntar? Pode abrir as dúvidas. Manda alguma coisa no chat? Por enquanto, não. Ok. Gente, só para esclarecer também, o nome do programa ele é Flowgoritmo. Aliás, Flowgoritmo. Vocês já devem ter percebido que ele segue a linguagem de fluxograma. Não sei se algum de vocês já ouviu falar de fluxograma, mas é basicamente um método de literalmente seguir passos. Ele também é um método de organização. Se vocês observarem, esse programa ele segue a mesma linha de raciocínio de um fluxograma.
E digamos assim, o formato dos blocos, ele influencia também, tá? Então, no fluxograma e aqui no algoritmo, a gente tem os blocos ovais para o início e para o final do programa, assim como no fluxograma é para o início e para o fim da etapa. Os blocos quadrados, eles vão ser uma etapa ou uma função durante o processo. Então, ali a gente tem que as nossas variáveis elas são declaradas dentro desses blocos quadrados. O paralelogramo, que esse retângulo meio torto, ele vai ser a entrada ou saída de dados. Então, também por isso que aí o nosso programa vai ler no paralelogramo, porque ele está armazenando dados dentro dele. E assim vai seguindo até que chega no nosso fim. Como eu expliquei, o final do programa também tem que ser oval. Então, começa oval, termina oval. Uma coisa importante também é que as setas vão indicar a sequência do programa, a sequência que está acontecendo. Porque pode ter situações que a gente tem as setas apontando aqui para os dois lados. Significa que é ida e volta, né? Então, as setas vão te indicar o caminho do programa. Inclusive, a Maria Eduarda vai passar mais um para a gente aqui entender um pouco melhor. E aí a gente vai ver um novo formato de bloco, que é o paralelogramo. Ele vai seguir, aliás, é o losango, ele vai seguir para uma tomada de decisão. Então, no fluxograma, a mesma coisa, o losango ele vai seguir também para fazer essa tomada de decisão. Ou de sim ou de não, ou um caminho se seguir no outro, e assim por diante. A título de curiosidade, a gente vai usar aqui a função código-fonte. Olha aí, em Python, como ficaria esse programinha que a gente fez? Né? 4 linhas. Agora, se a gente pegar um mais complexo aqui, um C++, complexo eu falo por causa da declaração de variáveis, viu, gente? Eu tenho um pouquinho de preconceito só com a linguagem C, porque eu acho muita linha para pouca coisa. Mas aqui, ó, a gente vai ter também o código, o mesmo código, vai realizar o mesmo processo, a gente pode até rodar ele aqui. Estou programando C++ sem utilizar C++, ó. E funciona para qualquer outro que eu tentar aqui, Java também, ó. Podem, se quiserem, né? É uma ferramenta que dá para utilizar em outros momentos. Então, você estrutura o seu programa e pode colocar para rodar em outras linguagens. O próximo programa que a gente vai fazer, ele vai incluir uma estrutura de tomada de decisão. Essa estrutura a gente vai explicar com mais detalhes na próxima aula. A próxima aula é só sobre estrutura de decisão e loops, né? Para que a gente usa, que é muito útil, é ótimo, mas com loops em específico tem que tomar um pouco de cuidado. Mas eu vou dar um spoiler para vocês aqui do que a gente vai estar fazendo. Antes de eu apagar aqui, para salvar os programas, a gente vai vir aqui nesse, esqueci o nome, disquete, bem antigo isso aqui, tá? O pessoal que tem mais de 20, com certeza deve ter visto um disquete. A gente vai gravar o programa, coloca o nome do programa, né? No caso aqui, aula 1, salvar. Beleza, agora tá salvo aqui no programa. Se eu quiser abrir ele também, eu posso pesquisar aqui, já tá. Aula 1, tá bom? Então vamos para o segundo programinha. Melhor abrir um novo, né? É bom para mostrar a funcionalidade de abrir um programa novo. Ficheiro, tá, gente? A gente vem aqui no ficheiro e a gente abre um novo programa. Beleza, abre um programa em branco. Agora vamos lá. Qual que vai ser o próximo programa que a gente vai fazer? Primeiro, qual que é o nosso objetivo, né? O objetivo desse segundo programa é identificar se o número é par ou se o número é ímpar. Então, a gente vai fazer um programa para solucionar essa questão. Então, nosso objetivo. O número que eu vou analisar é par ou ímpar? Ótimo. É isso que eu quero descobrir. Supongo que eu quero descobrir se o número 7 é par. O que eu preciso fazer para descobrir se ele é par?
voltamos no fundamental de novo. Números que são, que quando nós fazemos a divisão por 2, e essa divisão é igual a zero, a gente denomina que esse número é par. Então, se eu quero descobrir se ele é par, basta dividir ele por 2. E se o resto for zero, então ele é par. Se não, ele é ímpar. Ótimo. Agora que eu já sei o que eu quero fazer, já tenho o meu objetivo, aí a gente começa a pensar para resolver. Então, primeiramente, eu tenho que declarar uma variável, né? Declarar minha variável. Quero declarar uma variável do tipo inteiro. Dessa vez, porque eu quero descobrir se o número é par ou não é. Poderia ser real? Poderia também. Né? Por exemplo, o número 7,8 é par aí. Aí já entraria num cálculo mais complexo, precisaria de algumas estruturas a mais, então a gente vai fazer o mais básico. Quero descobrir se meu número é par ou não. Então, primeiro a gente vai colocar aqui, eu vou colocar o nome da variável de num, e aí vai ser uma variável do tipo inteiro. Ótimo. Declarei a variável. Então, eu já vou ter um espaço separado para armazenar o que eu quero analisar. Agora, eu vou pedir que ele me permita escrever esse número. Então, ele vai ler num. Ótimo. Uma coisa que a gente pode fazer também é pedir para ele escrever, só para o programinha ficar mais bonitinho, tá vendo? A gente vem aqui, coloca escrever, e vamos pedir para ele escrever, por exemplo. Escreva. Lembra sempre em aspas duplas, entre aspas duplas. Escreva o número, tá? O número a ser analisado. E pontos, fecha aspas. Ok. Então, o que ele vai fazer? Ele vai, basicamente, escrever isso e vai pedir para eu colocar o número. Para que a gente usa essa função de escrever? Geralmente é realmente para ficar mais bonitinho mesmo, tá? Porque pensa se você for fazer, por exemplo, um site. Aí, nesse site, você vai receber, você vai coletar dados no site para pesquisar se a pessoa gosta de ir para a praia ou não. Aí a pessoa entra no site, está lá, um quadro branco, aberto, esperando ela digitar. O que ela tem que digitar? Aí vamos supor que ela, sei lá, ela digita uma letra I para testar. Aí aparece. Nada. Está esperando. Porque está esperando a resposta se é sim ou se é não. Aí a pessoa não sabe o que ela precisa escrever. Então a gente coloca essa parte de escrita e tem como intuito, esse trecho específico do código, ele tem como intuito apenas informar o usuário o que eu quero que ele coloque ali. E ainda assim, tem programa que dá problema por causa disso, viu, gente? Você vai lá e coloca lá, por exemplo, escreva seu nome completo. Você vai lá e escreve o nome completo. Aí embaixo, coloque seu CPF sem pontos. A pessoa vai lá e põe ponto. Aí dá erro no programa. Quando você vai programar, você tem que pensar em todos os erros possíveis. Então, o que seria o interessante para resolver o problema? Coloca lá entre parênteses, caixa alta, vermelho, destacado, não, coloque pontos, coisas do tipo. Então, vamos lá. Seguindo aqui, a gente vai adicionar a estrutura de controle se, né? Olha para você ver o que aconteceu aqui. Ficou diferente. Como eu disse, as setinhas vão indicar para que lado o meu programa está correndo. Quando a gente coloca um se, então a gente tem verdadeiro ou falso. Ou seja, o se, ele é uma estrutura de controle booleano. Ou ele vai ser verdadeiro, ou ele vai ser falso. E o fato dele ser verdadeiro ou falso é o que vai definir o caminho que o programa vai tomar. Nesse caso, a gente vai clicar aqui, a gente quer saber se é par, então a gente vai dizer o seguinte: se num, né, que é o nome que eu dei, se o módulo dele, tá? Essa função de módulo,
Ou também pode utilizar um sinal de porcentagem, também conta como divisão. Se o módulo for, se o módulo do meu número dividido por 2 for igual a 0, é o que está escrito aqui, tá? Se o módulo de número dividido por 2 for igual a 0, ou seja, se isso acontecer, apenas se, somente se, o que eu quero fazer? Eu vou adicionar aqui para escrever. O que eu quero que ele me responda? O que eu espero de resposta? Se essa divisão for falsa, ou seja, se na hora que eu dividir por 2, a resposta não for 0, então eu quero que ele me responda. O número é ímpar. Beleza. E agora, se ele for par, eu quero que ele me responda que é par. Então, vou colocar aqui, ó. O número é par. Beleza. O que acontece? Essa bolinha aqui, que também é um ponto diferente, é o ponto de convergência, tá? Então, eles vão vir para cá e vai ter uma resposta. Porque o que pode acontecer? Pode acontecer de eu colocar assim, escreva que, se não for, escreva que é par, e o programa fica quebrado ali, vamos dizer, de certa forma, né? Quando a gente está fazendo manualmente, nem sempre a gente vai convergir e colocar, por exemplo, X ou Y. Se X, faça isso. E acabou ali. Aqui no programa não dá para ser assim, porque senão fica um código quebrado. Então, dá erro. E ele coloca as duas certinhas convergindo para o fim. Então, de uma forma ou de outra, esse programa vai chegar no fim. É basicamente isso que está dizendo. A gente agora vai rodar, focar na velocidade rápida aqui, rodar o programa. Escreve o número a ser analisado. Ok. Quero que analise o número 9. 9 é ímpar. Ou seja, o número 9, que é um inteiro, chegou aqui dentro. O computador fez a divisão dele por 2 e o resto não foi 0. Então, se eu só for ter um resultado verdadeiro quando a divisão por 2 for 0, então não pode ser esse caminho. Terá que ser esse, porque é falso. Então, ele me retorna que é ímpar. Vamos rodar o programa de novo. Escreva um número. Vamos testar agora o número 4. O número é par. Divisão de 4 por 2 vai dar 0. Ok. Então, o nosso programa está funcionando corretamente. Então, gente, é aquilo que eu falei no começo. Antes de você pensar em qual linguagem eu vou usar, que funcionalidade eu vou usar, como é que eu faço isso, qual programa que eu vou usar, meu Deus, que código que faz isso, primeiro, entenda o seu objetivo. Entenda o que você precisa fazer. E muitas atividades, a gente fez muitas atividades com relação à programação lá no primeiro período, eram atividades que, se você fosse fazer manualmente, você conseguiria fazer muito tranquilamente. Por exemplo, quantas vezes a letra I aparece numa lista? Para você, ser humano, você processa tão rápido que você vai, tem 5 itens, a letra I aparece 2 vezes, então 2. Só que o programa ele não entende dessa forma. Então, você sabe o que você precisa fazer. Você vai discriminar de uma forma em que o programa vai entender. Mas antes de você jogar na linguagem dele, você vai pegar e falar assim, beleza, eu quero contar quantos números eu tenho na determinada lista. Primeiro passo. O que eu quero analisar lá dentro? Eu quero analisar números. Ótimo. Então, variável tipo inteiro. Você anota, pode fazer na mão. Quiser fazer no bloco de notas também, usa muito.
Quero analisar números. Que tipo de variável é o número? O número é texto? É real? É inteiro? Ótimo. Quero analisar números e o número vai ser real. Beleza. Você já sabe qual é o tipo de variável que você quer analisar. Beleza. O que tem lá dentro também? Olha, se eu quero analisar números num conjunto de letras, letras são de que tipo de variável? São texto. Ótimo. Então, eu já sei dentro de que círculo eu estou analisando. Aí eu vou pegar e vou fazer o seguinte. Vou escrever como se eu fosse fazer, né? Vai lá e coloca. Analise números do tipo inteiro dentro da lista com variáveis do tipo texto. Beleza, ele analisou. O que você quer que ele faça? Se você fosse fazer, você ia fazer, o próximo passo seria contar quantas vezes aquilo aparece. Quer saber quantos que tem? Aí vai lá. Conte na lista quantas variáveis são do tipo inteiro. E agora eu quero a resposta. Escreva para mim quantas variáveis são do tipo inteiro. A resposta. Você fez ali um esqueleto do seu programa. É com isso que você vai trabalhar. A partir do momento que você encontrou seu objetivo, você fez aí a sequência de passos que você precisa seguir, aí você vai pensar em utilizar a linguagem. Porque, como eu disse anteriormente, a linguagem é uma ferramenta. Se você sabe qual ferramenta você precisa para resolver um problema, é mais fácil. Aí, você pode vir aqui, por exemplo, se eu fosse fazer isso no fluxograma. Primeiro, eu ia declarar o meu número inteiro, né, a variável do tipo inteiro. Depois, eu ia declarar a variável do tipo texto. Armazenar os dois numa lista. Utilizar uma estrutura de controle, né? Porque eu preciso controlar a leitura do programa dentro dessa lista. Aí depois eu ia colocar lá para ele juntar todas as vezes que aquilo apareceu e me escrever. Isso no fluxograma. Se eu fosse utilizar Python, agora que eu sei o que eu preciso fazer, e as sequências de passos que eu preciso seguir, eu vou entrar lá, por exemplo, escrever assim, como armazenar dados numa lista em Python. Vai estar lá. Já tem o trecho meio pronto. Coloquei. Beleza, já sei armazenar os dados, já sei colocar variáveis. Beleza. Agora, como eu analiso dados dentro da lista? Geralmente vai ser com um loop de repetição. Daqui, peguei, coloquei lá, beleza. Agora, como que eu faço em Python para pegar os valores de um looping e armazenar numa variável? O trecho vai estar lá. É assim que vai fazendo. A gente usa a linguagem, mais uma vez, como ferramenta para resolver um problema computacional. Eu falo porque eu tive muito disso, a gente às vezes fica muito apreensivo no preciso aprender Python. Sim. A diferença entre operador aritmético e operador lógico. Operador aritmético eu vou utilizar para fazer contas mesmo, para fazer operações matemáticas mesmo. Os operadores lógicos geralmente vão ser operadores para comparação de variáveis. Por exemplo, A é igual a B? 1 mais 1 é igual a 2? Ou 2 é maior do que 1? 1 é menor do que 3? Então, os lógicos geralmente são utilizados para comparação. Os aritméticos são utilizados para cálculo mesmo. Parte aritmética mesmo, básica. Ficou claro ou era algo mais específico? Pessoal, vocês estão tendo alguma dúvida, algo que queira comentar, pode ficar à vontade, tá? Se não estiver entendendo também, não tem problema nenhum. Pode falar, não estou entendendo.
Acho que eu não entendi bem a pergunta da descrição da atividade com o objetivo. Se você fosse, vou tentar responder, se ocorrer uma ambiguidade. Bom, é um pouco, pode acontecer, mas aí é legal você rever a sequência. Geralmente, quando é uma questão aritmética, a gente deixa bem discriminado que é realmente um cálculo. Então, vai ser difícil você, por exemplo, colocar que uma determinada equação vai ser menor ou igual a 2, né? No caso, você estaria criando uma inequação, né? Está falando que um cálculo vai ser maior ou igual. Pode colocar. Só que quando a gente utiliza os operadores lógicos, geralmente a gente atribui outras palavrinhas, que são and e or, ou seja, e literalmente ou, né? Quando a gente está fazendo comparação. Geralmente vai vir atribuído dessa questão. Então, beleza, Matheus? Até a próxima. Então, quando for fazer um cálculo, vai ser diferente quando for fazer uma comparação, porque a gente sempre vai utilizar essa questão. E sempre também vai estar dentro de uma estrutura de decisão. Então, a gente pode ocorrer, mas vai ser um caso muito específico. Bom, agora, mais uma vez, a título de curiosidade, se a gente fosse olhar como que ficaria o algoritmo em outras linguagens, mais uma vez, vou colocar aqui Python, gosto do Python, está aqui a estrutura de decisão aqui, ó. Se essa divisão der zero, e retorna isso, se não, retorna que o número é ímpar. Então, é um programinha bem simples. Hoje a aula realmente foi mais voltada para o algoritmo, porque vai ser a nossa base, é daqui que a gente vai estruturar os passos antes de jogar no Scratch. Tanto para a gente ter mais facilidade de entender o que a gente está fazendo, também para criar esse hábito. Opa! Nível de complexidade. Você fala, por exemplo, de um algoritmo mais complexo. Deixa eu ver. O caixeiro viajante, por exemplo. Você fala nesse nível? Ah, sim. Não. Caixeiro viajante. O que é o algoritmo caixeiro viajante? Basicamente, ele quer encontrar o menor caminho para chegar no local. Só que, se eu não me engano, a cada vez que ele chega nesse local, fica mais longe ou algo do tipo. Eu lembro vagamente, mas eu sei que é um código bem complexo. Outro também seria o algoritmo do enxame de formigas. Também tem uma aplicação similar, mas é até mais complexo do que esse. Então, aqui você pode utilizar para fazer programas bem complexos mesmo, sim, tranquilamente. Só vai vir de você saber utilizar os blocos, né? E quando utilizar para fazer essa questão. Como ele é o algoritmo, o fluxograma, é uma linguagem de alto nível, não mexe tanto na questão ali da memória, não está tão próximo quanto é o C, o C++, então é mais tranquilo, né? Porque quando você utiliza essas linguagens de baixo nível, você tem que estar atento ali à utilização da memória, quanto de memória você está utilizando e descartar essa memória também. Eu ainda não testei um algoritmo tão complexo, para poder te afirmar com certeza, mas alguns algoritmos um pouco mais difíceis, assim, não a nível caixeiro viajante, mas quase lá, aquele nível intermediário, ele conseguiu atender bem. Se você quiser fazer um teste,
Aí, qualquer dúvida que você tiver, você vai comunicando. A gente tenta testar também, de fato, essa questão. A questão de alto nível e baixo nível, para quem não sabe, o alto nível estaria mais próximo do que a gente vê. E o baixo nível seria mais dentro do computador, como que ele trabalha aqueles dados, porque se a gente for falar em si, o computador ele trabalha em binário. É basicamente um monte de 01, 01, 10, por aí vai, que ele armazena os dados dessa maneira, mas uma letra A, a gente escreve, a gente digita no teclado, ele vai converter isso de uma maneira para ele trabalhar dentro do som. Isso seria o baixo nível, mas a letra A, para a gente, seria a coisa mais próxima do alto nível, seria mais próximo do que a gente está vendo. Demonstrando também a linguagem. O que é uma linguagem de alto nível? O Python aqui, ele é uma linguagem de alto nível. Por quê? Print, como se fosse imprimir, né? Tem algo que está ligado ao que a gente vai entender. Número, inteiro, input, entrada, ou leia, né? Então, assim, coisas que você consegue entender com mais facilidade. Agora, quando você pega um Java, por exemplo, que já é uma linguagem. O Java ainda vai. Vou pegar um C++ aqui, que é uma linguagem de baixo nível. Você tem que tomar cuidado com a questão de espaço. Você tem algumas funções que você tem que incluir, que você tem que chamar. Não é uma linguagem que é tão fácil de você interpretar, vamos dizer assim. Não é uma coisa que é muito amigável, né? É meio, entre aspas, meio repulsiva, assim. Você não vai entender com tanta clareza quanto o Python, que já é mais simples. Essa é a diferença da linguagem alto nível e baixo nível. Baixo nível, eu estou trabalhando direto na memória do computador. Alto nível, eu não me preocupo tanto com essa questão de utilização de espaço. A própria linguagem vai fazer esse controle de entrada e saída de memória. Tá? Bom, como eu disse, essa aula foi mais introdutória mesmo, para vocês conhecerem um pouco da interface desse programa que a gente vai utilizar. Na próxima aula, a gente vai olhar a questão do Scratch, a gente vai criar a conta, que é super rápido, a gente vai entender um pouco das funcionalidades, o que é uma programação em bloco, mesmo com os bloquinhos, e como que a gente vai pegar um programa do algoritmo e jogar lá no Scratch. Apesar do Scratch ser mais voltado para criação de cenário, criação de PowerPoint, jogos, tem a lógica por trás, né? Como eu falei, entrada, também saída, objetivo, como chegar ao objetivo, o que eu vou utilizar para chegar no objetivo. Da aula de hoje era isso. Eu queria saber de vocês se vocês têm alguma dúvida, se vocês têm algo que queiram perguntar, como é que foi. Alguma situação que vocês querem trazer também. Também. Alguma pergunta? Vou pedir só Até para vocês quando não que vai saírem o ainda, curso que eu vou mesmo? dar uma passada depois dessa a caixa de dúvidas de como que vai ser a nossa apostila, tá? Pode falar, Marcelo. Até quando que vai o curso mesmo? Até o dia 19 Ah, de sim. novembro. Ok. Ele é um pouco mais curtinho mesmo. Com a linguagem Uhum. pronta. Olha, eu não testei a funcionalidade de jogar um código-fonte e transformar pro fluxograma. Mas posso testar e aí na próxima aula a gente traz a resposta. Mas eu acredito que sim, porque a gente está trabalhando com o código-fonte do fluxograma. Então, se você jogar um código-fonte, provavelmente o fluxograma já vai sair pronto. Dá para fazer os dois. Mais alguma coisa? Bom, gente, no mais, o link do WhatsApp vai entrar aí no chat, tá bom? Se você compartilha. Vou compartilhar aqui, só um momentinho. O link do grupo do WhatsApp, onde a gente vai ter um contato com mais facilidade, tá bom?
Enquanto a Maria Eduarda vai puxando, eu vou dar só uma passada bem rápida com vocês da nossa apostila, tá? Esse material ele vai ficar disponível para todo mundo, mas a gente fez ele com carinho para vocês. Então aproveitem. Se tiver alguma dúvida também, dentro da apostila, pode trazer para a gente, mas vai ser basicamente material de apoio para vocês. A gente vai trabalhar aqui, né? Programação de blocos algorítmicos. E Scratch, a gente tem a unidade aqui que explica mais sobre a programação de blocos. O Maílson não tem WhatsApp. Sem problema, a gente manda por você por e-mail. Desculpa, que eu sei, né? A gente manda a apostila para você por e-mail. Qualquer dúvida que você tiver também, pode mandar por e-mail, a gente responde por e-mail. O WhatsApp, ele vai ser mais, vamos dizer assim, vai ter uma velocidade maior de resposta, né? Mas a gente responde para você também. A gente vai olhar o e-mail todos os dias também. Sim, a gente vai estar atento ao e-mail também. Não se preocupe, chegar no WhatsApp vai chegar para você também. Mas o link da apostila também, eu vou compartilhar com vocês aqui no chat. E aí vocês podem acessar pelo Google Drive, tá bom? Então aqui a gente explica um pouco mais sobre o que é programação em bloco. Aqui já entra mais uma questão de algoritmo. E por fim, o Scratch, o nosso projeto final. Se vocês já quiserem dar uma olhada a respeito de falar. Mas basicamente a gente tem aqui alguma coisa de conteúdo para poder trazer uma base para vocês. E eu quero chegar aqui na parte de exercício, para poder dar uma passada para vocês. Aqui, ó. No final de cada capítulo, a gente tem uma página de exercício. Aqui, no caso, a gente tem 9 exercícios. Talvez a gente não vai chegar a fazer todos, mas se vocês quiserem trabalhar todos para poder fixar bem o conteúdo também, fiquem à vontade. E aqui a gente vai passando para vocês, né, o número de exercícios para fazer. Hoje a gente não vai ter exercício, mas na próxima aula a gente já passa quais que vão ser os exercícios do dia. E aí vocês pegam e passam, por favor. E aí vocês vão mandar uniformes para a gente vai corrigir e atribuir nota para vocês, vai retornar a nota para vocês, tá bom? Vou deixar o link aqui no chat. Pessoal, o link já está aí no Zap. O link do Zap já está nos comentários aqui. Vocês podem entrar, fica à vontade. E se não der para entrar, aí alguém me avisa no chat, tá bom? E o link do Drive também. Não se preocupem, a gente vai enviar essas informações pelo e-mail também, até porque tem pessoas que não vieram para a primeira aula, a gente vai enviar o material para elas também. Mas aqui, já adianto, é o chat do WhatsApp e o Drive, e também vai ter o canal do YouTube, que vai ter as aulas gravadas, caso alguém perca alguma aula, quer participar até o final, ou qualquer coisa do tipo, vai poder acessar lá pelo YouTube e rever a aula, tá bom? Pessoal, no mais, era isso. Mas alguém tem alguma dúvida, algo que queira perguntar? Agora é a hora. Como comentário. Comentários também, interessante. O link do YouTube eu vou te enviar aí também. Só um minuto. Pode ver? Manda aí, por favor. Pode escrever lá. E aí, todas as aulas estão gravadas lá, tá bom? Aí, tiver alguma dúvida, uma pergunta, pode mandar tanto no e-mail quanto no WhatsApp, a gente vai estar aqui para responder vocês. No mais, eu quero agradecer a presença de vocês nessa primeira aula, né? Espero que vocês continuem com a gente. E vamos nessa. Abandone, por favor.
Muito obrigada, gente. Uma boa noite para todo mundo e até a próxima, tá bom? Por nada.